Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à palestra de Saúde Mental e o Manejo de Estresse no Ambiente de Trabalho, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O objetivo desse encontro é contribuir para a melhoria dos efeitos do estresse no ambiente de trabalho, seja no modo presencial ou remoto, amenizando dessa forma os possíveis impactos que possam ser causados pelo retorno ou não ao trabalho presencial, após o período de afastamento das atividades presenciais em virtude da pandemia do novo coronavírus. Agora convidamos a senhora Andréa Cristina Alves da Silva, da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas e Organizações CGPEL. Bom dia, pessoal. Obrigada, Bruna, pela apresentação e abertura do evento. Sejam todos bem-vindos a essa palestra tão importante num momento tão sensível que estamos passando. Em nome da nossa diretora de administração, Fernanda Lucena, e do nosso presidente da FNDE, o presidente Marcelo Ponte, eu agradeço a todos vocês que estão participando. Agradeço a minha equipe de qualidade de vida, capitaneada pela nossa coordenadora de legislação de pessoal, Ana Caroline Cunha, que tomou essa iniciativa para que nós pudéssemos oferecer para vocês essa palestra, para podermos mitigar cada vez mais o estresse no nosso trabalho, principalmente nesse momento que estamos fazendo esse retorno ao trabalho presencial. É muito importante que nós possamos ter esse controle do estresse, o gerenciamento das nossas emoções. E para poder iniciar a nossa palestra, eu, com muito privilégio, apresento a vocês e chamo para o início dessa palestra a psicóloga clínica e organizacional que atua há 16 anos no desenvolvimento humano, que faz atendimento clínico online na abordagem de terapia cognitivo-comportamental e que acredita muito e é muito atuante e engajada no lema Caminha que o caminho se abre. Eu chamo para que possa fazer essa palestra a psicóloga Poliane Lange. Bom dia a todos, a todas. Quero agradecer imensamente por essa oportunidade e eu acho que é um grande privilégio as empresas poderem oportunizar esse momento de saúde mental para os seus colaboradores e servidores, né? Atuar com a psicoeducação, que é saber um pouquinho mais sobre a regulação emocional, sobre a inteligência emocional, só fortifica e fortalece realmente a qualidade de vida no trabalho e fora do trabalho, tá bom? Falaremos um pouquinho aqui sobre saúde mental, saúde emocional, trarei alguns exercícios já bem práticos que vocês vão poder fazer, também fico a dispor para tirar dúvidas, né? Vocês podem fazer perguntas e a gente eu vou respondendo ao longo da palestra, tá bom? Gostaria, por gentileza, que compartilhassem aí o meu documento para passar. Muito obrigada, Matheus. Então, pessoal, me chamo Poliane, como a Andréa já me apresentou. E nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês primeiro fizessem um exercício de estado de presença, que é estar realmente no momento da palestra, né? Uma palestra online, ela demanda um pouquinho mais da nossa atenção do que uma palestra presencial. Então, vamos observar neste momento como está o seu corpo, como você está sentado na cadeira, como está a sua postura, como está a sua respiração. A respiração, pessoal, ela deve estar neste momento sequenciada, tente fazer 6 segundos inspirando e 6 segundos inspirando, né? Isso faz um estado de presença, faz com que o cérebro se conecte para este momento, tá? E saber um pouquinho também, perceba como está seu sentimento e sua expectativa em relação à palestra, em relação ao conteúdo que será abordado, né? Isso, gente, é um estado de presença, estou no foco da palestra. Depois o trabalho vem depois, as demandas vêm depois, tá bom? E aí, me apresentando um pouquinho, sou Poliane Lange, sua esposa, sou mãe da Júlia, dessa pequena que está aí, e acredito muito nesse lema, caminha que o caminho se abre, né? Acredito que a partir do que a gente gera movimento na nossa vida, a vida gera movimento, né? Então, trago muito essa reflexão para vocês também, para este momento. Atuo na área de gestão de pessoas, com desenvolvimento humano há 16 anos, né? E também como psicóloga clínica, atualmente de forma online, né? Que a pandemia
proporcionou essa possibilidade, né? E aí, gente, eu quero diferenciar um pouquinho com vocês o que vem a ser saúde mental e o que vem a ser saúde emocional. Uma coisa retroalimenta a outra, mas se a gente não vigiar primeiro a saúde emocional, entender as nossas emoções, podemos estar deixando disfuncional a nossa saúde mental. A saúde mental, conforme a Organização Mundial da Saúde define, é um estado de bem-estar, em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades para lidar com o estresse normal. Ou seja, estando funcionalmente, você estando com a saúde mental de forma funcional, você não está tendo nenhum tipo de transtorno. A exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão, um burnout, né? Isso tudo são já uma disfunção da sua saúde mental. Para chegar nessa disfunção da saúde mental, significa que houve uma desregulação da sua saúde emocional. E a saúde emocional vem ser o quê? Aprender e saber lidar com os sentimentos. Os pensamentos são os principais fatores dentro do quesito emocional. Eles influenciam diretamente o comportamento. Principalmente na abordagem que eu sigo, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, se acredita, e é testado cientificamente, que o pensamento gera emoção, que gera o comportamento. E o ser humano, nós todos, percebemos de primeiro o nosso comportamento. Eu percebo que eu estou irritado, eu percebo que eu estou disfuncional na questão da minha qualidade de sono, ou seja, fisicamente, comportamentalmente, eu já sei que está acontecendo alguma coisa disfuncional. E aí eu olho para minhas emoções, eu olho que eu estou angustiada, eu olho que eu estou triste, eu olho que eu estou ansioso, e aí sim que eu começo a perceber que pensamentos que estão me vindo. São pensamentos catastróficos quando vem no processo de ansiedade, de depressão, são pensamentos de exaustão emocional quando eu já estou no processo de burnout. Então, quando a gente não está com a regulação emocional correta, eu posso afetar diretamente a minha saúde mental. A saúde mental também não estando funcional, eu altero a minha saúde emocional. Então, a priori, pessoal, a gente sempre lida com com a prevenção, né? Ofertar recursos para que essa saúde emocional esteja sempre da forma mais funcional possível, para que a sua saúde mental esteja equilibrada, tá? E aqui eu vou depois também passar esse documento para vocês terem acesso a esse Word também. Eu gosto muito de trazer esse processo da roda da vida. Por vezes a gente coloca muita energia, muita intensidade em somente uma área da vida. E essa área da vida ela vai ficando tão intensa, ela vai nos trazendo tanta demanda, tanta energia, que a gente não observa que a gente está deixando de lado as outras áreas da vida. E aqui a gente tem um recurso que vocês podem apontar e pontuar como que vocês enxergam todas as áreas da vida e onde vocês precisam dar uma atenção, precisam fazer um processo de melhoria. Então, a roda da vida funciona de qual forma? Ela é uma roda e está fatiada, cada fatia ela tem um nome. Então, realização profissional, família, contribuição social, que significa projetos voluntários, por exemplo, e você vai colocar de 0 a 10 o quanto neste momento está satisfeito com essa área da vida. E aí, gente, surpreendentemente, a gente sempre vai perceber que o aspecto do trabalho, ele traz muito essa demanda. E muito notório, passamos muito tempo da nossa vida no trabalho. Desenvolvemos nossas competências, nossas habilidades no trabalho. E aí a gente precisa equilibrar, porque a partir do momento que eu fico estressado por conta do movimento do trabalho, eu levo esse estresse para todos os ambientes da minha área da vida também, para todas as áreas, né? Então, conseguir equilibrar, conseguir trazer um equilíbrio interno de qualidade de vida faz todo o sentido para a questão do protagonismo para a sua saúde mental. Além disso, cuidar do tripé da qualidade de vida. E o que é o tripé de qualidade de vida? É a qualidade do sono, exercício físico e alimentação. Essa é a base para que a nossa qualidade de vida e a saúde mental consiga ficar funcional. Sem o sono, eu não consigo ter um sono reparador, um descanso reparador para eu prosseguir no outro dia. Sem uma alimentação adequada, o meu corpo não consegue funcionar. E sem o exercício físico, eu não dou o tônus muscular, né? E também a injeção de hormônios necessários para vivenciar o dia a dia, né? Porque o dia a dia é de estresse. O estresse ele é algo funcional na nossa vida, ele fica disfuncional
quando a gente não consegue fazer a regulação emocional em relação a esse estresse. E a gente vai ver aqui um pouquinho. Então, o que vem ser estresse, gente? Como eu comentei, o estresse é algo natural e normal da vida, assim como ter ansiedade. A ansiedade por si, o estresse por si só, não é algo ruim, é algo muito benéfico de sobrevivência ao ser humano, tá? O estresse nada mais é que uma adaptação nossa ao que vem a acontecer. Então, existe o estresse bom, que eles chamam de eustresse, que é benéfico, e tem o destresse, que o destresse já vem um ambiente maléfico, já começa a me trazer um desequilíbrio físico, mental e estrutural, tá? Então, novamente, estresse é algo natural, vai acontecer na nossa vida, assim como a ansiedade. A questão é a intensidade do estresse, a intensidade da ansiedade e o tempo decorrido disso, tá? E aí a gente define o estresse em três categorias: estresse vital, estresse de acontecimentos diários e a tensão crônica. Essa tensão crônica é que pode vir a abalar a saúde emocional e a saúde mental, tá? O estresse vital, por exemplo, é o nascimento de um filho. Então, eu tenho que me adaptar para a chegada desse filho, porque, novamente, o estresse é uma adaptação do ser humano, uma adaptação do seu corpo para o que vem acontecendo. Uma mudança da forma de trabalho, como vocês citaram. A gente saiu, de repente a gente foi para o home office e agora a gente está retornando para o presencial. Esse é um estresse vital, não há como mudar. Isso é algo da vida, né? Então, como é que a gente vai lidar com essa mudança de forma de trabalho, como a emoção vai estar gerenciada com essa forma de trabalho, é que vai ser desestresse ou estresse, tá? O estresse diário, trânsito, é um estresse diário. O pai ou a mãe que precisa levar filho na escola, deixar na escola, ver a alimentação, isso é um estresse diário, né? Porque o tempo inteiro você está pensando numa adaptação para atingir um objetivo. Alcançar uma meta no trabalho é um estresse diário, né? Então, tudo isso é decorrente da nossa vida e decorrente da nossa sobrevivência e do nosso crescimento. Aí sim vem o estresse crônico, que aí por exemplo, quando a gente percebe uma pessoa num relacionamento abusivo, porque ela está constantemente em estado de alerta, ela está constantemente precisando acionar o seu estado de luta ou fuga. Então, isso vai gerando o estresse crônico. Uma vivência de uma doença grave, né, também adiciona a isso o estresse crônico. O processo do burnout, como a OMS trouxe, ela é um estresse crônico porque ela é advinda de 6 a 12 meses de um estresse mal gerenciado, né? Então, o burnout também é um estresse crônico. E aí é assim que a gente vai... É importante você perceber como que você está gerenciando. O que é um estresse vital, o que é um estresse diário e o que é o estresse crônico. Quando você se perceber com sintomas físicos do estresse crônico, que é uma taquicardia, um bruxismo, um processo de náuseas, tensão muscular, né? Uma questão de hiperacidez estomacal, isso já são sintomas físicos do estresse ou do estresse crônico, tá? E aí vale a pena já procurar uma ajuda especializada. E aí, gente, vamos afinilar a nossa conversa, como está aqui na temática, o estresse diário no ambiente de trabalho. Temos, né? O trabalho é onde a gente testa todas as nossas competências, todas as nossas habilidades, onde nos desenvolvemos, onde, como ser humano, a gente tem o maior relacionamento interpessoal, né? Então, existe esse estresse, porque o tempo inteiro eu estou num estado de adaptação. Eu acordo de manhã, vou para o trabalho, tenho uma demanda a entregar, uma reunião a ser feita, né? Então, tudo isso gera esse processo de estresse, de adaptações. A forma como eu penso sobre isso, sobre a quantidade de reuniões, a forma como eu vou estar vinculada numa gestão de relacionamento, de gestão de conflito dentro do trabalho, e até a própria minha gestão emocional é que vai nos trazer para um estresse ou desestresse, tá bom? E aí, são 3 tópicos, gente, que a gente pode trazer de recursos e de reflexões para que a questão do estresse crônico ou desestresse diminua, né? Seja mitigada. Na gestão do tempo é uma coisa que a gente não consegue negociar. Então, temos que trazer recursos para que possamos ter a gestão do tempo da melhor forma possível. Então, quais são os recursos que a gente pode ter para não ter um estado de estresse? Primeiro, ter um planejamento semanal. O que precisa ser entregue, como deve ser entregue, a minha demanda, o meu resultado da semana. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar,
seja em questões pessoais. Um recurso maravilhoso é o Planner, seja ele analógico, seja ele digital, porque você consegue enxergar a sua semana. E uma dica que eu dou é assim, tenha sempre uma flexibilidade de gestão de agenda. Não lote demais a sua agenda em questões de reuniões ou questões de demandas muito complexas que você não consegue flexibilizar se algo acontecer na sua vida. A exemplo, me deu o estresse diário do trânsito e eu vou chegar atrasada no trabalho. Chegando atrasada no trabalho, já me gera um estresse, né? Já me gera um processo de que eu tenho que me readaptar a toda a minha agenda. Se a minha agenda eu consigo ter mais maleabilidade, ter uma flexibilidade de gestão de demanda, esse ponto de estresse ele vai estar um pouco mais amortizado, porque eu sei que aquela atividade que eu teria que fazer ali em meia hora, eu tenho um horáriozinho a mais que eu posso fazer essa entrega. Então, trazer a flexibilidade, não ter a questão do 8-80, né? Ou eu entrego tudo ou não entrego nada, tá? Recursos tecnológicos e metodologias que facilitem a gestão da demanda. Isso é muito importante. Cada vez que vocês colocam um recurso, uma metodologia de gestão de demanda, facilita a gestão à vista, facilita o processo de liderança e de entrega de resultados, né? Transparência da entrega dos resultados. Então, eu vou citar, por exemplo, a 5W2H, que é uma metodologia excelente, que pode ser instituída, se vocês já não usam, dentro da equipe, para olhar realmente como é o plano de ação de algum projeto, de alguma demanda, né? Metodologias ágeis, né, trazem muito esse suporte para a gestão do tempo, porque você vê dentro da metodologia ágil quais são os obstáculos que aquele colaborador, que aquele servidor, que a equipe está passando e você consegue contornar. Reuniões de ponto de controle. E aí isso é extremamente importante, gente, incluir um processo que a gente fez no começo da nossa palestra, que é o check-in. O que é? Eu vou trazer um exemplo aqui. O que é o check-in? É ter esse estado de presença, é chegar na reunião e fazer com que todos estejam concentrados na reunião. E trazer, inclusive, como essa pessoa chega. E aí eu vou citar um exemplo. No mês passado, eu fiz uma reunião como consultora num projeto, e a pessoa foi numa quinta-feira, eu já tinha conhecido a pessoa, na sexta-feira ela chegou diferente, ela chegou mais sisuda. E aí eu pensei comigo, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Né? E aí eu lembrei desse recurso de check-in, eu falei, não, eu vou fazer o check-in para realmente verificar o que está acontecendo, né? E aí eu comecei a trazer para ele, como que você chegou, como que foi, né? Como foi seu descanso? E aí essa pessoa me trouxe, olha, Poliane, cheguei aqui atordoado, né, estressado, porque eu não gosto de chegar atrasado na reunião, e de fato ele chegou atrasado na reunião, levei multa para não chegar atrasado, deixei meu filho atrasado na escola, tudo aconteceu. Ou seja, vocês veem que um ambiente externo, ele trouxe um ambiente externo estressor para dentro da reunião, e eu, Poliane, já estava levando será que eu fiz alguma coisa errada? E aí, o que acontece? Isso gera um ruído na gestão do relacionamento. Então, se você já faz um check-in na reunião de ponto de controle com a equipe, você já nota o que pode ter de obstáculos ou como você pode remanejar, inclusive, o tom da conversa, uma observação melhor sobre a conversa. Revisão de processos de trabalho. Às vezes a gente faz tão automático tudo o que a gente faz que mudar um pouco do procedimento, mudar um pouco a forma de encarar esse processo de trabalho pode diminuir o tempo que eu gasto nesse trabalho, né? A gestão da demanda e do tempo desse trabalho. E o aprimoramento profissional, porque cada vez mais que eu me torno especialista, técnico em algum assunto, ou um aprofundamento melhor sobre aquele assunto, mais rápido eu vou entregar uma demanda, né? Se eu ainda não estou com muita propriedade sobre um assunto, sobre um conteúdo e preciso fazer a entrega, eu vou demandar mais tempo em relação àquele assunto e fazer a entrega. E aí a gestão do tempo precisa ser melhor adequada. Então, o processo de gestão do tempo, ela é primordial, porque é exatamente isso. A gente tenta controlar algo que não é negociável. O tempo não se negocia. Então, a gente precisa trazer recursos para o nosso dia a dia para fazer essa gestão do tempo, né? Aqui nós temos também a gestão nos relacionamentos. O segundo pilar que mais traz estresse no ambiente de trabalho é a gestão de conflito. O conflito é algo natural.
Porque o conflito significa que há divergências de algum tópico, de algum assunto, de alguma percepção. A forma como eu vou encarar e a forma como eu vou responder a este conflito é que faz toda a diferença. E aí a prática da comunicação não violenta dentro da estrutura, da sua estrutura enquanto pessoa, ser humano, e da estrutura organizacional, traz benefícios realmente nesse olhar, né, de gestão de conflito. Conhecimento da equipe. Então, você saber quem é aquela pessoa, quais são as características positivas daquela pessoa, quais são os gaps, o que eu preciso melhorar, eu enquanto pessoa e o meu líder verificar como eu estou, né, nas minhas demandas. Olhar empático e resolutivo para as demandas dos colegas. Normalmente, acontece assim, mandei o e-mail, ele que se vire. E aí, gente, gera um maior ruído. Por quê? Mandei um e-mail e aí lá que a demanda se resolve, vai gerando aquela bola de neve de o e-mail volta, aí depois vem, aí o chefe conversa com outro chefe. Então, se você perceber o máximo que você pode fazer em relação a uma demanda, a uma atividade, olhando com resolutividade a atividade, menos ruído, menos conflito você trará para a gestão do relacionamento no ambiente de trabalho. E ter uma cultura de feedback, porque a cultura de feedback, ela traz essa transparência e essa comunicação, trazendo uma leveza no relacionamento. Eu sei o que estão esperando de mim, eu sei o que eu posso entregar e eu sei também o que eu devo estudar, o que eu devo aprimorar. Quando eu não sei o caminho que eu preciso fazer, eu fico me debatendo em relação às demandas, eu fico me debatendo, inclusive, na gestão do tempo, porque eu também não estou sabendo o que eu tenho que entregar de fato, né? E aí vai gerando esse estresse, que vai gerando, neste momento, um processo de ansiedade na pessoa. Chega no trabalho e traz, bom, se eu não estou tendo feedback, eu não sei como eu estou sendo vista, né? E a gestão emocional. E aí, gente, aqui os dois, o protagonismo é nosso, sempre é nosso. A mudança tem que acontecer conosco, porque a gente não controla o outro. Mas a gestão emocional, principalmente, é um processo nosso. E aí eu queria que vocês refletissem um pouquinho o que significa estresse para você. Eu vou citar um exemplo. Existem pessoas que têm pavor e pânico de falar em público, ou seja, esse é um estresse disfuncional, quando ela é solicitada a falar em público, fazer uma apresentação. Já existem pessoas que são extremamente comunicativas, adoram estar em público, adoram estar no momento de palestra. E aí não é um momento de estresse disfuncional. É um momento de estresse, de uma ansiedade, porque ela vai precisar se adaptar a cada público, a cada temática, mas ela não se desregula emocionalmente para isso, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é esse autoconhecimento. O que de fato é estresse para mim? E aí eu quero trazer para vocês também outro ponto de reflexão. O estresse, gente, não é um sentimento ou é uma emoção. Estresse é uma adaptação do corpo, uma adaptação do meu funcionamento mental para aquela situação que está sendo me apresentada. E aí, você exemplificar. Estou saindo do trabalho, vou para a parada de ônibus e chego atrasada na parada de ônibus e o ônibus já passou. Normalmente, qual é a nossa fala? Nossa, eu fiquei estressada porque eu perdi o ônibus, eu vou chegar mais tarde em casa. E aí a gente olha as emoções. Na verdade, ele ficou estressado para se adaptar à nova situação de que vai chegar atrasado em casa, vai chegar mais tarde em casa. Mas a emoção que veio foi angústia, frustração, preocupação, né? Então, são emoções que geraram esse estresse, tá? Então, sempre que você se perceber, estou começando a ficar estressado, perceba que emoção, de fato, está gerando esse momento estressor, tá? E identificar que situação você tem mais dificuldade de lidar. Identificando essa situação que você tem mais dificuldade de lidar, você pode se preparar. Ou seja, aquele exemplo de que uma pessoa precisa falar em público, precisa fazer uma apresentação de relatório para a diretoria, e ela fica muito estressada, ela se desregula, ela pode se preparar muito previamente, fazer inclusive apresentações dentro de casa, fazer essa rodada, né, essa prática antes de ir para a reunião. Então, quando eu sei que alguma coisa já pode me estressar e eu consigo planejar e mitigar o que vai me gerar de impacto emocional, eu faço esse trabalho. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Então, identificar em que momentos você se percebe estressado.
que é quando, gente, mudança de humor, mudança de atitude, vir sentimentos e sintomas físicos. Então, se perceber de fato, tá? Verificar o que pode ser mudado na sua rotina. Então, se o sono não está sendo reparador, o que precisa ser mudado na sua rotina? O que você precisa inserir de autocuidado no seu dia a dia? E aqui é importante você realizar uma lista de autocuidado. O que seria autocuidado para você? O autocuidado pode ser desde encontrar com amigos a desligar o celular 3 horas antes de dormir. Isso é um autocuidado, né? Inserir o tripé da qualidade de vida, exercício físico, alimentação e qualidade do sono. E fazer o exercício de estado de presença. Cheguei no trabalho, estou presente no trabalho. Cheguei em casa, estou presente em casa, né? Para que as emoções estejam adequadas para cada situação. Se prepare para momentos que para você é potencialmente estressante, como eu trouxe o exemplo da reunião de resultado. Então, tem que fazer uma reunião de resultado, uma apresentação para a diretoria, e é potencialmente estressante para mim. Faça esse preparativo. Monte a apresentação, pegue todas as informações necessárias que você precisa e faça uma apresentação dentro de casa, né? Vigie seus pensamentos e forma de conduta. Pessoal, muita gente fala assim, né? Eu fico estressado porque eu sou perfeccionista. A perfeição ela não existe, porque a perfeição para a cabeça do perfeccionista é sempre o ideal. Esse ideal ele não vai chegar. Então, faça o melhor possível para o contexto que você possui. Faça a melhor qualidade de entrega para o contexto que você tem. A busca pelo perfeccionismo não gera resultado, né? Então, eu até em processos seletivos, eu falo assim, não me fala do perfeccionismo, porque quem é perfeccionista não gera resultado, porque ele está sempre em busca da perfeição, né? Alta exigência, se cobrar demais, não ter esse olhar de que, sim, eu tenho, o que eu tenho hoje de entrega é o que eu tenho de conhecimento técnico, é o que eu tenho de conhecimento que eu posso agregar aqui na autarquia, né? Mas o que eu posso trazer de melhorias? E aí, por isso que o processo de feedback que eu comentei lá atrás é de suma importância. Procure um mentor para sua carreira, se permita aprender novas maneiras. Lembra que eu falei sobre a gestão de procedimentos, mudança de forma de trabalho? Então, se você está tendo muita dificuldade em fazer alguma entrega, solicite ajuda. Procure um mentor, veja quem é referência nessa temática, veja quem é referência dentro da autarquia que possa te conduzir a um melhor processo. E se permitir aprender novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de enxergar o seu procedimento, né? E caso você perceba que os sintomas físicos, que é o primeiro que a gente percebe, estão demasiados, né? Se os seus pensamentos estão muito disfuncionais, se você percebe que está com uma exaustão emocional, física, não consegue ter um sono reparador, busque profissionais especializados de saúde mental, para você atuar ou com a prevenção, né? Ou atuar realmente para que o estado da saúde mental não evolua, ok? E aqui, gente, como vocês podem fazer um exercício de registro de autoconhecimento? Lembra que eu trouxe aqui para vocês, que aí vocês precisam entender como que está o seu humor, sua atitude, o que é a situação de estresse para você? Então, se você tem dificuldade de enxergar claramente isso, faça um registro de autoconhecimento. Coloque lá uma tabelinha de segunda a sexta e coloque que situação que você vivenciou que você se percebeu diferente, que emoção que veio, que comportamento que te trouxe, que sintoma físico veio. Então, vai fazendo esse segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para você ir descobrindo o seu padrão e onde que são as situações estressoras para você se prevenir, ter um autoconhecimento para prevenir e não trazer um desestresse, tá? E aí, quando você se percebe, quando você vê esse registro de autoconhecimento, fazer essas perguntas. Como posso agir ou pensar diferente em uma situação similar? Como posso me antecipar para o evento estressor? O que eu posso mudar na minha rotina para ter mais qualidade de vida? E se essa preocupação é produtiva ou improdutiva? Aí eu vou trazer para vocês esse conceito, o que é produtiva e improdutiva. A preocupação produtiva, gente, é quando eu consigo trazer a solução para o que está me trazendo uma pré-ocupação. Então, eu tenho um relatório a ser entregue, eu estou preocupada com esse relatório que eu preciso entregar, mas eu sei os caminhos que eu preciso ter
para ter as informações, eu sei como eu quero fazer a visualização dos slides, do PowerPoint, eu sei quem eu tenho que chamar para a reunião, eu sei quem podem ser minhas alianças estratégicas para esse momento da reunião. Então, a preocupação ela se torna produtiva, porque eu me preocupo com a situação, olho para a situação e trago soluções. Já a preocupação improdutiva é quando eu olho para a reunião e falo assim, e se eu não conseguir trazer as informações necessárias? E se o meu chefe me perguntar algo que eu não sei responder? Então, são preocupações improdutivas. Normalmente, preocupações improdutivas, elas seguem com esses pensamentos do e se, porque aí eu gero pensamentos catastróficos, situações que eu não consigo ter retorno, ter soluções. E aí é legal vocês também fazerem esse olhar. O que eu tenho trago para a minha vida de preocupação produtiva e o que eu tenho trago de preocupação improdutiva? E como eu mitigo, Poliana, a questão da preocupação improdutiva? Escreve a sua preocupação, escreve o que está vindo de pensamento do e se e coloque como eu posso resolver isso. Como eu posso delegar algumas situações, né? Coloque em perguntas o que eu posso fazer. Coloque em perguntas que te tragam um movimento de ação. Por isso que movimento gera movimento. Se eu pergunto como fazer, o que fazer, o nosso cérebro vai em busca das soluções, tá? Eu, como psicóloga, acredito fortemente também que nós temos todas as respostas, nós temos o potencial de todas as respostas, né? E aí a gente só tem que aprender a fazer as perguntas de forma mais sábia para a gente mesmo. E aqui, gente, quando está naquele movimento de desengajamento, de tristeza, ou de um estresse, né, de um movimento, não que você não está se sentindo pleno, não está se sentindo satisfeito, faça um processo de resgate. Qual é esse processo de resgate? Quando é que eu me sinto alegre? Quando eu sinto interesse por um assunto? Quando eu me sinto inspirado? Que processos eu tenho que celebrar mais? Que conquistas profissionais eu tenho que celebrar mais? O que eu tenho orgulho? O que eu tenho orgulho de pertencer? Né? Então, traz esses resgates para vocês se olharem como profissionais capazes. Porque quando a gente também entra num estresse crônico, a gente começa a se perceber como um profissional não tão capaz mais para resolver aquela situação. E aí você tem que resgatar, de fato, aquele processo que, sim, eu consigo entregar, eu consigo olhar essa situação de uma forma mais positiva, né? E aqui, o manejo do estresse diário é saber identificar e lidar com os acontecimentos cotidianos e modificar as variáveis possíveis para uma saúde mental e emocional favorável. E por que eu falo variáveis possíveis? Porque a gente tem mania de querer controlar tudo. Eu não consigo controlar o horário que o ônibus vai passar, né? Então, eu consigo pensar uma melhor forma de planejar o meu dia para eu conseguir chegar a tempo para pegar o ônibus, né? Então, observe também o que você está querendo controlar e se é de fato controlável para você, né? E aqui, gente, eu sempre gosto de passar indicações de filme, livros, porque esse autoconhecimento, esse parar um pouquinho para também ter o seu próprio estudo é muito importante. O livro Reinvente Sua Vida tem exercícios muito práticos já na leitura do livro mesmo. Não acredite em tudo que você sente. É maravilhoso para quem está passando por processo de ansiedade, processo de depressão, ou até início de processo de burnout, tá bom? Lembrando sempre, se está muito pesado para você, procure ajuda especializada. Aqui, como lidar com as preocupações, é daqui que vem esse conceito de preocupações produtivas e improdutivas. 12 regras para a vida é de um psicólogo muito bem renomado, muito bom também. E o filme que eu gosto muito, apesar de ser um filme infantil, mas os filmes infantis andam nos trazendo muitas morais boas, né? É o filme Divertidamente. Ele fala de todas as emoções, trazendo que todas as emoções são importantes, inclusive a tristeza, inclusive a raiva. Mas a forma, a intensidade que eu trago essas emoções para a minha vida é que vão trazer o efeito funcional ou disfuncional. E aí, gente, encerro aqui toda a ilustração, né, todo esse compartilhamento e psicoeducação em relação ao assunto. Me ponho à disposição se tiver alguma pergunta, e eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês levam de aprendizado dessa palestra, o que te trouxeram de reflexão dessa palestra, tá bom? Muito obrigada, Poliane, pela apresentação. Foi muito boa, nós agradecemos essa participação.
Agora nós abrimos para perguntas. Quem tem alguma dúvida ou questionamento, fique à vontade para perguntar. Aí no bate-papo ao lado, tá bem? Se alguém quiser também mandar alguma pergunta anônima, é só sair e entrar com um nome anônimo. Porque quando a gente entra na plataforma, ele pede o nome completo, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, né? De perguntar, não sei. E também tragam, né? O que vocês conseguiram refletir, qual foi o aprendizado que vocês tiveram, tá bom? Nós temos uma pergunta aqui, perguntando se pode disponibilizar seus slides na intranet do FNDE. É possível? Com certeza. Eu vou mandar a roda da vida e vou mandar o slide, tá bom? Ótimo, obrigada. Aqui nós recebemos a pergunta. O Edvon Pires Nogueira pergunta. Poliane, bom dia. Como lidar com o estresse crônico causado por situações que fogem totalmente ao nosso controle ou da nossa possibilidade de controle? Eu, pessoalmente, tenho tentado evitar que os pensamentos sobre problemas graves fiquem em loop em minha mente, mas nem sempre consigo. Como gerir esse tipo de estresse? Não daria para fugir dele, obviamente. Certo. Essa é uma estrutura de pensamento de quem tem uma ansiedade generalizada, provavelmente. Então, como que você vai gerenciar isso? É trazendo autoconhecimento, trazendo qual é o problema, que pensamentos estão te trazendo, que pensamentos que te vêm, e trazer evidências, fatos. Esses pensamentos, qual é o fato real, qual é a evidência real que esse pensamento realmente pode se fortalecer. Vou citar um exemplo. Eu tive uma paciente que tinha muito medo de chuva mesmo. Então, gerava um estresse crônico esse momento para ela de chuvas aqui de Brasília, né? E aí, o que ela trazia no pensamento? Que a chuva ia destruir a casa dela, ia destruir tudo que ela havia construído, né? E aí a gente foi desmistificando. De fato, isso é real? Isso pode acontecer? Onde você mora, onde você se estruturou, isso de fato pode acontecer? Então, olhar os pensamentos que estão te vindo e trazer essa racionalização, trazer essa desmistificação dos pensamentos, ele te traz uma leveza, vamos dizer assim, para o que você está pensando, tá bom? Mas, essencialmente, é um processo de autoconhecimento. A senhora Aldenora pergunta se você pode dar algum exemplo da utilização do 5W2H. Certo. Gente, a metodologia 5W2H vem do planejamento estratégico, é uma gestão de planejamento estratégico, e a gente utiliza as cinco perguntas, 7 perguntas para trazer esse plano de ação, né? Deixa eu abrir aqui, 5W2H, que eu trago aqui com mais clareza para você. How é todo em inglês, né? Mas aí a gente traduz para o que deve ser feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por que será feito, como será feito e quanto vai custar. Então, você consegue ampliar mesmo o seu plano de ação, de uma demanda, de um projeto, estruturando, inclusive, as responsabilidades de cada colaborador, de cada servidor dentro daquele processo. Tá? Então, ele traz essa transparência. Uma pessoa falou aqui que tem dificuldades de falar em público. Talvez algumas sugestões, né, para contornar esse problema. Uhum. A primeira coisa de se perceber é que pensamentos estão te vindo antes de falar em público. Provavelmente, o medo da exposição e da aprovação social é o mais associado ao medo de falar em público, né? E aí, trazendo esse autoconhecimento, esses pensamentos e desmistificando que sim, você vai agradar alguns e vai desagradar a outros, né? Que sim, o seu conteúdo ele vai ser relevante para algumas pessoas e não vai ser relevante para outras pessoas que já conhecem sobre a temática. E aí, trazer esse processo de... a Brené Brown, ela fala muito sobre o processo de vulnerabilidade, tem um livro chamado A Coragem de Não Agradar.
muito interessante esse livro para quem tem esse medo também de exposição, tá? Mas são técnicas que a gente faz dentro da terapia chamada de dessensibilização. A gente utiliza dessensibilizações, é um treino mesmo, a gente vai treinando a pessoa, tanto no aspecto verbal quanto comportamental, para que ela lide com essa exposição ao público, tá bom? Aqui nós temos também muitas pessoas parabenizando pela palestra, parabéns, muitos elogios. E aqui também uma pessoa perguntando se teria como deixar gravado. Sim, a gente está gravando toda a palestra, todas as perguntas também, vai ser disponibilizada na intranet, tá bem? Uhum. Aí uma pessoa perguntou, bom dia, como identificar as crises de ansiedade e picos de ansiedade? Ótimo. Normalmente, a gente identifica primeiro os sintomas físicos. Então, a crise de ansiedade, ela vem com sintomas físicos, que é o que a gente mais percebe. Palpitação, a sudorese, a falta de ar, uma sensação de possível desmaio, náuseas. Esses são sintomas de quem tem uma ansiedade generalizada, uma ansiedade que está fugindo do controle, tá? Pensamentos, são pensamentos atordoados, né? Sabe quando você tem vários pensamentos acelerados, que a gente chama, e que não conseguem trazer soluções? Esses são um processo de ansiedade, né? Que já não está conseguindo ter a regulação, porque, novamente, a ansiedade, ela é natural. Eu estava super ansiosa para vir para a palestra, né? Para saber se quantas pessoas iam participar, se teriam perguntas. Isso é uma ansiedade natural. Agora, se eu ficasse paralisada diante a essa minha ansiedade, ela já se torna disfuncional. Se eu falasse, Carol, não vou conseguir participar, fiquei muito ansiosa, estou com palpitação, né? Não vou conseguir falar, ela já se tornou disfuncional. E é por isso, gente, que a gente brinca com o psicólogo. O psicólogo é o último a ser procurado, porque ele vai no médico, ele vai no endocrinologista, e tem que fazer isso mesmo, tá? Faz um check-up, né, da sua saúde, porque a primeira estrutura que vem, que se desestrutura, é o físico, porque a gente vai jogando tanta carga hormonal para o nosso corpo que ele não vai dando conta. E por que, gente, o ansioso, ele sente que vai desmaiar ou que ele vai morrer? Porque a respiração do ansioso, ela se torna mais curta. E a respiração mais curta faz com que o cérebro, o corpo, tenha uma oxigenação, uma hiperventilação. Quando eu faço hiperventilação, vem um processo de quase desmaio. Por isso que a técnica de respirar 6 segundos de inspiração, 6 segundos de expiração no momento de ansiedade é muito válida. Outra técnica que vocês também podem usar quando está com sintoma físico muito forte é o gelo, ou algo que mude a temperatura do corpo. O gelo vai fazer com que você entre em estado de presença. Você coloca um gelo na mão quando estiver com muita ansiedade, muita palpitação, esse sintoma de quase desmaio. Coloca o gelo na mão, porque você está alterando a percepção térmica do seu corpo, te colocando num estado de presença. A ansiedade, o que a gente precisa fazer com a ansiedade é colocar a pessoa no estado de presença, tá? Então, essas são duas alternativas que você pode fazer. Se você está no ambiente do trabalho e não consegue ter o gelo, o que você vai fazer? Pega aquela bolinha que é que evita ler e dó, e vai fazendo de uma mão para outra, até você conseguir estar no seu estado de presença novamente. Muito bom. Uma pessoa pergunta se essas estratégias têm como base a terapia cognitiva comportamental. Sim, vindo do estudo, né, científico da terapia cognitiva comportamental, do mindfulness também, que também já é uma estrutura que está dentro da terapia cognitiva comportamental também, tá bom? Aí estão pedindo seu contato para agendar consultas. Ah, maravilha, gente, estou tentando dispor. Eu vou passar aqui, acho que no meu slide no final tem, gente, e passo também para a Carol, para as meninas, né, o meu contato para vocês agendarem, tá? Tá ótimo. A Edilene pergunta: o uso da produtividade compassiva pode ajudar no desenvolvimento do 5W2H? Me cite um pouquinho o que você entende sobre produtividade compassiva.
Isso. Pode mandar outra pergunta complementando, por gentileza, Edilene. Gente, amanhã eu vou estar no Campus Party falando sobre burnout, tá? E vocês podem assistir de forma online também. Tá até olhando. Bruna, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Poliane relacionada ao burnout, já que ela tocou no assunto. Poliana, teria como você falar para a gente brevemente o que seria o burnout, como que pode ser identificado o burnout, como que ele inicia e como que a pessoa pode fazer para se cuidar e evitar chegar numa situação dessa? Certo. Gente, o burnout, ela foi, esse ano, classificada como uma doença ocupacional do trabalho. Então, a causa da síndrome, porque não é uma doença, na verdade é uma síndrome, a causa da síndrome, ela tem causa direta ao trabalho. Então, se eu estou muito estressado e eu identifico que o estresse é no trabalho e é na minha situação de família, não é burnout, tá? Já é estresse crônico, já é outra demanda. Quando eu vinculo todo o meu discurso, os meus pensamentos e minha gestão de conflito interna com a causa do trabalho, aí sim já é identificado como burnout, mas aí precisa passar por um diagnóstico sobre isso, tá? O burnout, ele segue 3 facetas. E, normalmente, ela inicia com o processo da exaustão emocional ou exaustão física. Aquela exaustão emocional que você não consegue ter o sono reparador, aquele processo físico que você não consegue descansar, que tem aqueles sintomas físicos do estresse que eu mencionei, né? Palpitação, sudorese, dor no estômago. Então, a priori, a primeira faceta que acontece no burnout é a exaustão física e mental. Depois, a segunda faceta, a segunda fase do burnout, chama-se de despersonalização ou cinismo. O que significa isso? Eu começo a não querer atender mais a demanda de outro colega de trabalho ou a demanda de algum outro setor. Eu começo a trazer uma certa frieza sobre essas abordagens. Eu não me sinto mais movido a atender a demanda daquela pessoa, né? Ou daquele setor, ou daquele ambiente, tá? Então, essa despersonalização. Eu não me sinto mais motivado, de fato, a fazer esse atendimento. Por quê, gente? Eu já estou com exaustão emocional e física. O meu corpo e minha mente não estão preparados para lidar mais com outras demandas, com mais demandas, né? Então, por isso que a gente fala que o burnout, ele vai queimando. Ele tem a figura do fósforo queimando. Ele começa e ele vai indo para outros caminhos. E depois da despersonalização, vem o sentimento de incapacidade. Então, eu já não me sinto tão capaz profissionalmente a fazer a tal entrega, a tal demanda. Eu começo a me questionar se de fato a carreira que eu estou seguindo é a carreira que eu deveria ter seguido. Muito mais no processo, gente, de se sentir incapaz, não no sentido de querer fazer transição de carreira, que é diferente. Tem uma coisa que é querer fazer transição de carreira e uma coisa é se sentir incapaz na demanda que você tem que entregar, se sentir incapaz naquele trabalho, naquele projeto, e que você começa a se questionar como profissional mesmo. E aí, fecha o ciclo do burnout, fecha o tripé do burnout. Se eu estou com exaustão emocional e física, se eu estou com despersonalização, não quero fazer a entrega, significa que eu não consigo mais ter resultado. E aí, eu não tendo mais resultado, não visualizando mais que eu estou sendo produtivo, que eu estou sendo útil, vem esse sentimento de incapacidade. Porque, ao contrário disso, é o processo da autoestima. A autoestima é um tripé de autoconceito, autoidentidade e autoeficácia. Se eu consigo me perceber dando resultado, sendo útil, eu crio uma autoeficácia. E aí eu crio uma autoidentidade e um autoconceito positivo sobre mim. E aí eu estruturo minha autoestima. Quando eu estou na síndrome de burnout, essa minha autoestima é extremamente abalada, porque eu não me sinto mais útil. E onde é que a gente gasta, como eu comentei no começo da palestra, onde a gente tem mais oportunidade de desenvolvimento de competências e habilidades é no ambiente de trabalho. Então, é um ambiente de trabalho que eu vejo a autoeficácia, eu vejo a minha realização acontecendo, que vai, então, dando essa alimentação, essa retroalimentação para a minha autoestima. E aí, gente, o burnout, ele é síndrome, tido como síndrome, porque ele tem essas variáveis, tem várias causas, né, essas variáveis que a gente precisa abordar, e ela é tida como estresse crônico. Então, eu preciso estar de 6 meses a 12 meses
com esses 3 sintomas, tá? Com a pesquisa que eu fiz para a palestra de amanhã, inclusive, a gente tem um número aí de 32% dos brasileiros em processo de burnout. E eu tenho 55% da população brasileira em quase burnout. Ou ele já está no processo de exaustão, ou ele já está com exaustão e despersonalização, né? Então ele já começa a ter esses sintomas. Por isso que é muito importante. E por isso que as empresas estão muito preocupadas com o processo de saúde mental. Porque a gente precisa estancar isso, né? Precisa ressignificar isso tudo que tem acontecido, né? Principalmente em momento de pandemia, tá bom? Então esse é o processo de burnout. Como que você pode trazer recursos, pessoal, para que você previna esse processo de burnout? A primeira é o tripé da qualidade de vida: sono, alimentação e exercício físico. Isso vai mitigar aquela primeira faceta, exaustão emocional e exaustão física. O processo de autoconhecimento, saber as suas emoções e saber lidar com as emoções nas situações do trabalho, né? Trazer para você aspectos de que o que te faz bem, trazer processos de hobby também, porque além do trabalho você precisa ter a sua vida, por isso que a roda da vida é muito importante também nesse processo. Então tudo que você trouxer de ferramental para você, para recursos internos, vai fazer essa prevenção do burnout. E aí, como empresa, a gente tem que trazer processos de prevenção, né? Um ambiente que seja bom de se trabalhar, uma liderança que seja empática, uma comunicação não violenta. Aí passa por um outro processo que é o clima organizacional da empresa, que contribui ou não contribui no processo da saúde mental do servidor, do colaborador, tá bom? Nós temos aqui alguns depoimentos, digamos assim, né? Legal. A Cíntia diz assim: eu sofro com as crises de ansiedade e estou adorando essas dicas. Não consigo fazer a respiração pausada, mas tenho usado a técnica do gelo e me ajuda demais. Maravilha. Se você não consegue fazer da respiração, faz o processo de 1 a 10 randômico. Então, começou a ter a crise de ansiedade, começa a pensar no número 1 ao 10. 8, 7, 6, vai fazendo esse processo randômico dessa numeração, porque também vai fazer com que você preste atenção, tenha concentração em algo, que não os seus pensamentos naquele momento. O importante, gente, sempre é brecar o sintoma físico. Brecando o sintoma físico, a gente consegue lidar com os pensamentos, tá? A Maíra Pereira da Cojec diz: bom dia a todos. Uma sugestão de literatura a respeito do assunto é o box 3 volumes do Augusto Cury, chamado Ansiedade. Ele trata sobre a síndrome do pensamento acelerado, SPA, e traz dicas de como lidar com ela para ter uma gestão emocional. É muito interessante. É muito bom mesmo esse livro. Augusto Cury traz coisas muito práticas também. A Caroline Alves de Oliveira pergunta: a compulsão alimentar tem ligação com a ansiedade? Alguma dica de como controlar? Tem. A compulsão alimentar, ela tem... Uma das comorbidades é a ansiedade, né? Então, primeiro é olhar realmente que processo ansioso está te trazendo para ir em busca da compulsão alimentar, para ir em busca desse alimento, matando essa fome emocional, né? Que a gente fala da fome emocional, que é a compulsão alimentar, tá? Então, fazer processo terapêutico, né? Se necessário, tem que entrar com processo psiquiátrico também, para compulsão alimentar, e seguir com um nutricionista. Então, esse tripé de profissionais especializados vai te auxiliar. Uma dica que você pode fazer é fazer um diário alimentar. O que é esse diário alimentar emocional, tá? Então, você vai colocar de segunda a domingo, e vai colocar o que você comeu, e o que você comeu além do que você deveria comer, por isso que é compulsão alimentar, você vai trazer que situação e que emoção você estava sentindo naquele momento. Para você se percebendo naquela situação, se regulando e tomando consciência qual é o seu padrão de comportamento e de pensamento. Isso já é um dos exercícios que a gente traz para dentro da terapia para ir trabalhando e elaborando esses pensamentos, tá bom? Uma pessoa diz: estive afastado do ambiente profissional por um certo período para cuidar da saúde mental.
E no retorno à rotina laboral, fiquei com receio de ser mal visto no ambiente profissional. Porém, foi muito bem acolhido e recebido. Mas sempre fico com aquela sensação de ainda ser mal visto. Como devo encarar esse medo de ser mal interpretado? Isso. Entrando no processo terapêutico, porque aí são pensamentos disfuncionais. Se a equipe te... Olha só como é isso, né? Se a equipe te evidenciou, ela te trouxe fatos de acolhimento, são os seus pensamentos que estão disfuncionais. Se a realidade te provasse ao contrário de, nossa, chegou a pessoa que estava afastada, não vamos dar trabalho para ele, não vamos fazer o acolhimento, aí eram fatos e evidências que fortaleceriam esse seu medo, esse seu sentimento de inadequação, né, que se traz. Então, tem que trabalhar que pensamentos que estão te vindo, que estão sendo contrários ao da realidade, e fazer essa adequação de sentimentos, emoções e pensamentos. Eu sei que parece simplório e não é, tá, gente? É só porque tudo isso é trabalhado na terapia, que só são umas pinceladas, né? Perguntam se existe alguma faixa etária que mais atinge a saúde mental? Gente, olha só, vai depender do transtorno, tá? Então, o burnout, ele tem pego uma faixa etária de 25 a 40 anos. Principalmente antes, o estudo estava muito voltado a profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros com burnout, policiais, bombeiros e professores. Era muito visto que quem fazia prestação de serviço, que tinha essa demanda, né, de cuidado com o outro, tinha esse processo de burnout. Hoje, por exemplo, o burnout atinge a todas as profissões, mas a gente tem visto fortemente nas equipes de TI, porque a TI tem feito esse overworking. O que é o overworking? Como eles estão podendo trabalhar como PJ, está tendo a pejotização de tudo, eles estão pegando 3, 4 empregos. Estão fazendo overwork. Então, fazem overwork, altas demandas, não conseguem ter o sono, não conseguem ter qualidade de vida, e aí gera a exaustão, né? Então, depende do transtorno, aí tem estudos científicos que trazem a faixa etária, tá? Aí aqui complementando aquela pergunta sobre a produtividade compassiva. A Edilene mandou produtividade compassiva no sentido de não fazer mais coisas, mas de aproveitar o tempo na escolha das atividades a serem desenvolvidas. Certo, só me lembra qual foi a primeira pergunta, como que chegou a pergunta? Isso, estou procurando aqui. Ela dizia assim, o uso da produtividade compassiva pode ajudar no desenvolvimento do 5W2H? Ah, com certeza. Na verdade, pelo que eu entendi do conceito, o 5W2H vai te ajudar a ter a produtividade compassiva, porque você vai ter transparência da sua gestão de demanda, gestão de entrega, quem são os interlocutores para você ter essa produtividade compassiva. Pelo que eu entendi do conceito, tá? E a matriz Gucci. A matriz Gucci olha a questão da prioridade, das prioridades, o que é urgente, o que é grave, o que tem que ser feito, o que é tendencioso, tá? Então, a matriz Gucci também é legal para essa produtividade compassiva que você está comentando. Alguma dica para estresse crônico por doença grave, já que foge do nosso controle? Alguma dica sobre? Estresse crônico por doença grave. Ah, ok, tá bom. Gente, por exemplo, um processo de uma pessoa que está passando por câncer, leucemia, familiares que estão passando por processo de Alzheimer, e impacta toda a dinâmica, né? Precisa de um acompanhamento. Toda a estrutura familiar precisa de acompanhamento terapêutico para conseguir lidar com aquele momento da melhor forma possível, né? Porque esse estresse crônico, ele pode ter um looping, né, de uma depressão, de outros transtornos que vai desmobilizar cada vez mais essa pessoa, essa família. Mas é tratamento terapêutico. Poliana, queria fazer uma outra pergunta que chegou aqui também.
Você citou algumas ferramentas tecnológicas ali para facilitar a gestão de demandas no dia a dia de trabalho. Você poderia citar novamente e informar onde que a gente pode encontrar essas ferramentas? Tá. Gente, o processo dentro do planejamento estratégico, quando se estuda planejamento estratégico, tem várias ferramentas para facilitar esse olhar. Então, a análise SWOT, SWOT, 5W2H, que é essa metodologia de plano de ação, a matriz Gucci, né, que verifica a questão de criticidade daquela atividade. Temos a espinha de Shiwaka, não sei falar agora direito, mas você vai olhando o problema e a causa daquela situação para atingir uma solução. Então, são metodologia ágil, as metodologias ágeis, a metodologia Scrum, né, traz muito esse ferramental para mobilizar uma gestão de tempo, mobilizar uma gestão de demanda com mais facilidade, né? Isso tudo você consegue com muita facilidade procurar no Google, né? Aquela Fundação Bradesco, ela tem vários cursos online gratuitos sobre isso também, interessante. E tem livros, né, sobre essas metodologias que vocês podem buscar. Então, nós agradecemos pela participação excelente da Poliane e parabenizar a iniciativa da CGPEL, do Qualidade de Vida, da FNDE, pela palestra, esse assunto super importante. Isso, e gostaria de chamar para o encerramento a senhora Andréa Alves, fica à vontade para encerrar. Obrigada. Que edificante, Poliane. Eu sou apaixonada pelo trabalho, mas temos que admitir que nós precisamos de pausas, precisamos de ferramentas, precisamos de estratégias para que nós possamos ter o autoconhecimento, gerenciamento das nossas emoções e também esse autocontrole e o manejo do estresse no nosso ambiente de trabalho. E em nome de toda a equipe da CGPEL, da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, em especial o Programa Qualidade de Vida, e em nome da Diretoria de Administração e da Presidência da FNDE, eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade, pela palestra, pela excelente palestra que você proporcionou ao nosso corpo de trabalho, à nossa força de trabalho. E, enquanto coordenadora de gestão de pessoas na nossa querida autarquia, eu torço para que essa palestra ela tenha contribuído, né, para o exercício do autoconhecimento da nossa força de trabalho. Está contribuindo para mim. E eu parabenizo você pelo excelente conteúdo, muito edificante, e quero agradecer também, especialmente, a toda a equipe técnica do Programa Qualidade de Vida, porque eles que são os verdadeiros guerreiros que programaram e planejaram esse evento para a nossa casa, e também a nossa parceria com a Assessoria de Comunicação, a Assessoria Corporativa, a SEC, por também estar com essa parceria conosco. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, a todos os participantes, e damos por encerrado esse evento. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela palavra, e fico à inteira disposição de todos vocês. Vou mandar o material e vocês vão ter acesso. Obrigada, Poliane.